Você já passou pela experiência de conhecer alguém que parecia incrível no começo, mas com o tempo mostrou uma face completamente diferente? Ou talvez tenha se surpreendido positivamente com uma pessoa que não tinha uma primeira impressão tão marcante, mas que se revelou um verdadeiro tesouro? A verdade é que todos nós já erramos ao julgar o caráter de alguém. E não é à toa. Vivemos em uma era onde as aparências enganam mais do que nunca, onde máscaras sociais estão cada vez mais bem construídas e onde muita gente aprendeu a dizer exatamente o que os outros querem ouvir. Mas aqui vai uma notícia boa. Existem sinais claros, comportamentos específicos que revelam quem uma pessoa realmente é por baixo de toda essa fachada. E o melhor de tudo, esses sinais estão bem debaixo do nosso nariz, acontecendo todos os dias, em situações cotidianas que muitas vezes deixamos passar despercebidas. Quando você aprende a observar esses detalhes, é como se ganhasse um superpoder de leitura de pessoas. Você passa a enxergar além das palavras bonitas, além dos sorrisos estratégicos, além das promessas vazias. O que vou compartilhar com você agora não é teoria de livro de autoajuda nem achismo. São observações práticas, baseadas em comportamento humano real, que funcionam tanto para avaliar um novo colega de trabalho, quanto para entender melhor aquela pessoa que acabou de entrar na sua vida. Então, presta atenção, porque essas 5 coisas vão mudar completamente a forma como você lê as pessoas ao seu redor. 1. Como a pessoa trata quem não pode lhe oferecer nada. Sabe aquele ditado que diz que você conhece o caráter de alguém pela forma como ela trata quem está abaixo dela? Pois é, esse ditado existe por um motivo muito simples. Ele é absolutamente verdadeiro. Observe como a pessoa trata o garçom no restaurante, o entregador de aplicativo, o porteiro do prédio, a pessoa da limpeza. Essas interações revelam muito mais do que 1000 palavras bonitas. Uma pessoa de caráter genuíno trata todo mundo com o mesmo respeito básico, independentemente da posição social ou do que aquela pessoa pode fazer por ela. Ela diz obrigado, por favor, faz contato visual, reconhece o outro como ser humano. Não é sobre ser bonzinho de forma artificial, é sobre respeito genuíno, porque no fundo, a forma como tratamos quem não importa mostra quem realmente somos quando não estamos tentando impressionar ninguém. Já a pessoa de caráter duvidoso, ela é simpática e atenciosa com o chefe, com quem pode lhe dar uma promoção, com quem tem influência, mas muda completamente o tom com quem considera inferior. Fala de forma ríspida, ignora, trata com desdém. E isso diz tudo, porque se alguém é capaz de destratar uma pessoa só porque pode, imagina o que faria com você quando não precisar mais da sua amizade, do seu apoio ou da sua aprovação. Preste atenção especial em situações onde algo dá errado. O pedido veio errado no restaurante? Como a pessoa reage? Com compreensão ou com agressividade desproporcional? A forma como alguém lida com pequenos inconvenientes envolvendo pessoas que prestam serviços é um termômetro perfeito do verdadeiro caráter. 2. A coerência entre o que fala e o que faz. Palavras são baratas. Qualquer um pode dizer que é honesto, leal, companheiro, trabalhador. Qualquer um pode fazer promessas, declarar intenções, assumir compromissos, mas ações custam. Ações exigem caráter de verdade e é exatamente por isso que você precisa observar a distância entre o discurso e a prática de uma pessoa. Aquela amiga que vive dizendo que está sempre disponível para ajudar, mas quando você realmente precisa, ela sempre tem uma desculpa. Aquele colega que fala o tempo todo sobre ética no trabalho, mas você sabe que ele joga a responsabilidade dos erros dele nos outros? Aquela pessoa que se diz super familiar, mas passa meses sem ligar para os pais? Esses descompassos não são detalhes insignificantes, eles são avisos luminosos.
Uma pessoa de caráter sólido tem alinhamento entre valores declarados e ações concretas. Ela não é perfeita, ninguém é, mas existe uma coerência fundamental. Se ela diz que pontualidade é importante, ela se esforça para ser pontual. Se ela fala sobre a importância da honestidade, você não a pega em pequenas mentiras convenientes. Se ela valoriza a amizade, ela aparece quando precisa aparecer. E atenção, não estamos falando de perfeição, estamos falando de padrão. Todo mundo tem deslizes, dias ruins, momentos de fraqueza, mas existe uma diferença enorme entre alguém que ocasionalmente falha em viver seus valores e alguém que sistematicamente diz uma coisa e faz outra. O segundo tipo? Você pode acreditar que, quando for conveniente, essa pessoa vai fazer com você exatamente o que faz com os outros. Observe também as pequenas promessas. A pessoa disse que ia mandar aquele contato e nunca mandou? Prometeu que ia conferir aquela informação e esqueceu? Esses esquecimentos constantes sobre compromissos pequenos revelam como ela vai lidar com os grandes. Porque caráter não é algo que a gente liga e desliga. Ou a pessoa é confiável nas pequenas coisas, ou não é confiável. 3. Como reage quando ninguém está olhando? Agora vamos para um dos indicadores mais poderosos: o comportamento quando não há plateia, quando não há recompensa, quando não há ninguém para impressionar. Isso é ouro puro na leitura de caráter. Porque é fácil fazer a coisa certa quando todo mundo está vendo. O desafio real é fazer a coisa certa quando ninguém vai saber, quando ninguém vai aplaudir, quando não há benefício visível. A pessoa devolve o carrinho de supermercado no lugar certo ou deixa largado no meio do estacionamento. Ela joga o lixo no lixo mesmo quando não tem ninguém por perto ou joga no chão se acha que ninguém está vendo. Ela cumpre prazos e compromissos mesmo quando sabe que ninguém vai cobrar. Esses detalhes minúsculos, essas escolhas que parecem não importar, na verdade importam muito. Vou te dar um exemplo poderoso. Observe como a pessoa age quando recebe troco errado a mais. Ela devolve ou embolsa pensando azar é deles? Observe como ela reage quando está em uma situação onde poderia levar vantagem e ninguém ia descobrir. Ela resiste à tentação ou aproveita a oportunidade? Essas micro decisões éticas do dia a dia são ensaios do que a pessoa faria em situações maiores. Outro indicador importante: a pessoa mantém seus padrões mesmo quando está cansada, estressada, ou quando manter esses padrões dá trabalho? Ou ela só é do bem quando está confortável e descansada? Caráter de verdade aparece justamente nos momentos difíceis, quando seria mais fácil tomar o atalho, quando ninguém ia julgar se você relaxasse um pouco. E aqui vai algo interessante para você prestar atenção a partir de agora. Como a pessoa fala de quem não está presente? Ela fofoca, diminui, critica pelas costas? Ou mantém o mesmo respeito que demonstraria se a pessoa estivesse na sala? Porque se alguém fala mal de todo mundo quando eles não estão por perto, pode ter certeza absoluta que fala de você também quando você não está. Antes de prosseguirmos, preciso saber de você. Se está gostando desse conteúdo, deixe um comentário com o número 1. Agora sim, vamos continuar e vermos qual a próxima coisa que precisamos prestar atenção para ler o caráter de alguém. 4. A forma como lida com os próprios erros. Ninguém gosta de errar, ninguém gosta de estar errado, ninguém gosta de ser responsabilizado por algo que deu errado. Isso é natureza humana. Mas a diferença entre uma pessoa de caráter e uma pessoa problemática aparece justamente aqui, na forma como cada uma lida com os próprios erros e falhas. Uma pessoa de caráter, quando erra, assume. Pode doer, pode ser desconfortável, pode ser embaraçoso, mas ela assume.
Ela não procura bode expiatório, não inventa desculpas elaboradas, não distorce a realidade para se colocar como vítima. Ela diz: errei, foi minha responsabilidade, vou consertar. E mais importante, ela efetivamente aprende e muda. Você não vê a mesma pessoa cometendo o mesmo erro de forma repetida e sempre com uma desculpa nova. Já a pessoa de caráter questionável, ela tem um superpoder de nunca ser culpada de nada. Sempre tem uma justificativa, sempre tem alguém para botar a culpa, sempre tem um motivo externo que a isentou completamente. Foi o trânsito, foi o chefe que não explicou direito, foi o colega que não passou a informação, foi a internet que caiu, foi o cachorro que comeu o dever de casa. Ela é uma vítima perpétua das circunstâncias. E olha que interessante. Observe não só se a pessoa assume o erro, mas como ela assume. Existe aquele pedido de desculpas genuíno e existe aquele desculpa aí, jogado de qualquer jeito só para encerrar o assunto. Existe o errei e vou corrigir e existe o errei, mas... seguido de 10 justificativas que anulam completamente a assunção de responsabilidade. Desculpa, mas você também não é assumir erro, é dividir culpa. Preste atenção especial em como a pessoa reage quando é confrontada ou quando recebe crítica. Ela ouve, pondera, reflete ou imediatamente se coloca na defensiva, ataca de volta, desqualifica quem está criticando. A capacidade de receber feedback negativo sem desmoronar ou contra-atacar é sinal de maturidade e caráter sólido. 5. Como trata quem já foi útil, mas não é mais. Esse aqui é pesado, mas é talvez o mais revelador de todos. Observe como a pessoa trata aqueles que já foram importantes, úteis ou necessários para ela, mas que não são mais. Esse comportamento mostra se a pessoa valoriza relacionamentos ou apenas transações, se ela enxerga seres humanos ou ferramentas descartáveis. Aquele ex-chefe que deu a primeira oportunidade de carreira, aquele amigo que ajudou em um momento difícil, mas que agora está em outra cidade, aquele mentor que foi importante em uma fase, mas que agora não tem mais o que ensinar. Como a pessoa trata essas figuras? Ela mantém gratidão, respeito, consideração ou simplesmente descartou porque não servem mais aos interesses atuais dela? Uma pessoa de caráter verdadeiro mantém apreço genuíno por quem já foi importante em sua jornada. Ela não precisa manter o mesmo nível de proximidade ou frequência de contato, mas existe um respeito, um reconhecimento, uma valorização que permanece. Ela retribui ligações, responde mensagens, demonstra interesse genuíno quando reencontra essas pessoas, porque para ela, aquelas pessoas não eram apenas degraus em uma escada. A pessoa de caráter duvidoso, ela é absolutamente pragmática. Quando você não serve mais aos propósitos dela, você deixa de existir. Ela some, ela ignora, ela corta sem nenhuma cerimônia. E aqui está o aviso. Se você está vendo ela fazer isso com outros, eventualmente ela vai fazer com você também. Porque você não é diferente. Você é apenas útil agora. Por enquanto, observe também a forma como a pessoa fala de relacionamentos passados. Todos os ex são terríveis? Todos os antigos amigos se revelaram falsos? Todos os antigos parceiros de trabalho eram incompetentes? Se todo mundo ao redor de alguém é sempre o problema, provavelmente o problema não é todo mundo. E observe se existe um padrão de queimar pontes. A pessoa termina relacionamentos, sejam românticos, profissionais ou de amizade, sempre de forma explosiva e dramática. Isso diz muito. Por fim, repare na gratidão. A pessoa reconhece quando outros a ajudaram a chegar onde está, ou ela construiu uma narrativa onde todas as conquistas são exclusivamente mérito dela, como se tivesse chegado ali sozinha, sem ajuda de ninguém. Falta de gratidão é um sinal vermelho gigante de caráter problemático.
Agora me conta aqui embaixo nos comentários, qual dessas 5 coisas você acha que é a mais reveladora? Teve alguma situação onde você viu claramente o caráter de alguém através de um desses comportamentos? Compartilha aí sua experiência, porque essas histórias ajudam todo mundo a ficar mais atento. Olha, a vida fica muito mais simples quando a gente aprende a identificar rapidamente com quem vale a pena investir nosso tempo, nossa energia, nossa confiança. Essas 5 coisas funcionam como um filtro poderoso, não para julgar ninguém de forma cruel ou superficial, mas para tomar decisões mais conscientes sobre quem você permite entrar na sua vida e em que nível de proximidade. Lembra, caráter não é sobre ser perfeito, é sobre ser consistente nos valores que você diz ter. É sobre tratar as pessoas com dignidade, mesmo quando não há benefício nisso. É sobre fazer a coisa certa, mesmo quando a coisa errada seria mais fácil. É sobre assumir responsabilidade em vez de procurar desculpas. E é sobre valorizar pessoas, não apenas o que elas podem fazer por você. Então, antes de sair daqui, me faz 3 favores. Primeiro, deixa um comentário contando de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Fico curiosa para saber de onde vêm as pessoas que chegam aqui. Segundo, se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal, porque tem muito mais vindo por aí. E terceiro, mais importante que tudo, usa essas informações com sabedoria. Não para se tornar paranoico e desconfiado de todo mundo, mas para se tornar mais consciente e criterioso nas suas escolhas de relacionamento, porque você merece ter pessoas de verdade ao seu redor, e essas pessoas merecem ter você também. Mantenha apreço genuíno por quem já foi importante em sua jornada. Ela não precisa manter o mesmo nível de proximidade ou frequência de contato, mas existe um respeito, um reconhecimento, uma valorização que permanece. Ela retribui ligações, responde mensagens, demonstra interesse genuíno quando reencontra essas pessoas, porque para ela, aquelas pessoas não eram apenas degraus em uma escada. A pessoa de caráter duvidoso, ela é absolutamente pragmática. Quando você não serve mais aos propósitos dela, você deixa de existir. Ela some, ela ignora, ela corta sem nenhuma cerimônia.